Bom dia, irmãos. Bom dia. Obrigado pelo privilégio que eu tenho de estar aqui com os irmãos neste dia, nessa festividade dos 32 anos da igreja. Então, eu quero agradecer a Deus pela vida do Marcelo. E eu sempre que encontro o Marcelo, eu digo para o Marcelo que ele é meu irmão branco. Todo local eu falo para ele, para todo mundo, esse é o irmão branco. O riso de vocês parece que não gostaram, não. Vou repetir de novo. É meu irmão branco. Então, nós temos uma amizade, um carinho, suas filhas, sua esposa. Muito bom estar aqui. E a bênção de Deus esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida. E que o seu coração seja totalmente tomado pelo Espírito de Deus nesta manhã, tá bom? Estou acompanhado do pastor Nilson. Nilson é um amigo que Deus também colocou para a gente. E eu nunca gostei de andar sozinho, interessante, porque eu tenho uma família muito pequena, então acostumei a andar acompanhado, porque sozinho não é bom, não é verdade? Então minha família é pequena, tem só 18 irmãos, então aí, meu pai deixou 14, minha mãe depois achou que era pouco, pegou mais 4. Então, não, eu tenho 14, com mais 4, 18. Então, lá em casa é tudo beleza, tranquilo. A gente morava em Silvio Jardim e quando a gente ia para a igreja, a gente andava de Cesauro ao Vinho, ao centro de Silvio Jardim, mais ou menos 2 horas a pé pela linha do trem, e minha mãe forçava a gente a ir cantando, era legal a beça. E a gente ia de chinelinho de dedo, né? E você sabe como é que é, tudo criolinho tem a canelinha cinzenta e muita poeira. Então chegava lá na praça de Silvio Jardim, minha mãe copiou o exemplo de Jesus do livro de João capítulo 13. Aí chegava na praça, tinha tinha lá um chafariz, né? E a minha mãe então lavava os pés dos discípulos de Jesus. Então minha mãe aprendeu isso com Jesus. Então, ela aprendeu a lavar. Então, lavava os pezinhos de todos. E então, a gente entrava para a igreja. Era muito bacana aquele tempo, que a minha mãe chegava com 18, não é verdade? Com mais um monte daqueles que gostavam de andar atrás da gente. Mas interessante, tinha os DIs, donos de igreja. Sabe o que é isso, né? Aí a gente chegava quieto, só falando alto, brincando e correndo dentro da igreja, sentando no banco, mas quieto, a gente era quieto. E os donos da igreja falavam assim: chegaram os capetinhas da Viúva Amélia. Chamava a gente de capeta. A gente enchia não sei quantos bancos, e a gente era chamado de que mesmo, que eu esqueci? Capetinha da Viúva Amélia. Desses capetinhas, somos 7 pastores, e Deus então abençoou, né? Então, não deixe de lavar os pezinhos dos seus filhos, tá? A gente andava, e a gente só podia ir de manhã na igreja, porque era muito longe. Aí, de noite, a minha mãe voltava com os outros filhos mais velhos, né? E os mais novos. Mas lá naquele tempo era muito legal, que a gente andava por dentro de uma floresta e lá tinha onça parda, macaco prego. É um negócio bacana. Você não queira saber. O meu nome é Aécio. Você vai falar assim: todo preto é descendente de escravo. É ruim. Nós fomos escravizados, é diferente. Tá? Nós fomos o quê? Escravizados. Então, lá, naquela fazenda onde meu pai trabalhava, e qual o fazendeiro que não queria ter um pai daquele trabalhando com 18, trabalhando de graça? Então, o dinheiro que meu pai recebia, deixava no próprio fazenda, porque ela tinha um armazém. Tinha o que mesmo que eu disse? Um armazém. Aí minha mãe ficou grávida de mim. Isso depois de ter já uns 8, uns 9. Aí ficou grávida de mim. Aí meu pai olhou para mim e disse assim, para mim, para a barriga da minha mãe, disse: o nome dele vai ser Benedito. Aí minha mãe disse: Benedito, um bom nome, bonito nome. Não é velha. A minha mãe disse: é Benedito. Meu pai falou: Benedito. Aí a barriga da minha mãe foi crescendo. Minha mãe: Benedito, vou chamar meu filho de Bené. Me mostra um Benedito preto que se deu bem na vida. Só um Benedito. Não, minha mãe era crente batista radical. Aí minha mãe disse: não, mas vou ficar quieto. Aí quando chegou pertinho, aí
quando ganhou o bebê, então, meu pai falou assim, eu vou registrar o Benedito. Aí minha mãe falou assim, meu filho, aí, me mostra um Benedito bem na vida. Só tem um Benedito Machado, parente seu, dono de fazenda aqui. Mas tem um médico que vem de São Gonçalo, um homem muito rico, que vem aqui janeiro e junho tomar conta dos filhos dos escravizados. Esse homem vem de São Gonçalo com aquele Jeep, um Jeepão, Toyota Bandeirante, eu acho que é Bandeirante, né? E ele, então, ele vem no mês de janeiro, ele fica aqui o mês todo, ele dorme aqui no chão com os nossos filhos, ele come da nossa comida, ele trata dos filhos dos escravizados, ele tira verme, cura a ferida, aquele carrapato que a gente tinha no pé, tira a berne da cabeça dos nossos filhos. E o nome dele é Aécio, filho. Eu não conheço nenhum Benedito que fez bem para a nossa família, mas eu conheço o Aécio. Aí meu pai ficou bicudo. Aí foi. Então, meu nome era para ser Aécio Rodrigues Duarte, fala. Aécio Rodrigues Duarte. Porque o Rodrigues é da minha mãe e o Duarte do meu pai. Mas o nome todo do meu pai é Pinto Duarte. Aí ele foi lá bicudo. Tirou o nome da minha mãe, só colocou o nome dele. Mas graças a Deus, meu nome é Aécio, não é Benedito. Como que você trata as pessoas que estão fazendo bem a você? A minha mãe lembrou disso. Você entendeu o meu bate-papo com vocês hoje? Como vocês tratam as pessoas que fizeram bem para vocês? A minha mãe disse, nenhum Benedito fez bem para nós. Mas tem um Aécio que não deixa os nossos filhos e os filhos dos outros morrerem de tuberculose, coqueluche, sarampo e barriga d'água. Aquele homem ia para lá com um monte de remédios. Andava entre nós. Comia da nossa panela e dormia no chão de esteira. E no dia que a minha mãe ganhou esse nobre negão que está na frente de vocês, lembrou de quem fazia bem lá atrás. Como que você trata o seu avô, seu bisavô? Aquela professora que te alfabetizou, como é que você trata? Tempo agora eu fui embora para Macaé e bateu no meu coração uma saudade muito grande de uma professora chamada Sara. Eu disse, eu vou entrar aqui em São Jardim. Sara me alfabetizou. E alfabetizar criança que tinha fogão de lenha em casa, então você sabe como é que era o nosso cheiro. Vocês estão entendendo o que estou falando? Você sabe como é que era o nosso? Cheiro. E aquela professora pegava na nossa mão para ensinar a gente a escrever. Eu falei assim, vou passar. Aí entrei lá e saí procurando. Encontrei a casa dela. Aí quando cheguei lá, já era tarde. Eu perguntei onde mora a dona Sara. E ninguém quis falar. De noite. Um cara desconhecido. Mas eu falei, vou na casa do seu Geraldo. O seu Geraldo é fofoqueiro, sabe da vida de todo mundo. Você conhece também gente assim, não conhece aquele que sabe da vida de todo mundo? Sabe? Você conhece, claro que você conhece. Claro que você conhece. Aí fui na casa de quem mesmo? Seu Geraldo. Aí cheguei na casa do seu Geraldo. Seu Geraldo veio com a mão para trás assim, eu sabia que ele tinha uma garrucha. Essa garrucha acompanha ele há 60 anos. Né? Ele veio com a mão para trás, eu falei, seu Geraldo, ele disse, sim. Disse, pode tirar a mão de trás, eu sei que você está com a garrucha de 2 tiros velho na mão. Ele disse, você me conhece de onde? Eu falei, quem não conhece o fofoqueiro da cidade? Sou eu mesmo. Aí pegou. Agora eu não quero que o senhor me fale onde mora a dona Sara, não. Quero que o senhor me leve na Sara. Quem é você? Eu sou filho de Alberto, velho Beco, que trabalhava no Jardim de Infância. E sou filho de Amélia. Me leva na casa. Uou, começou a chorar porque me viu. Começou o quê? Chorar. Todo fofoqueiro chora. Depois fala mal da gente quando a gente vai embora, né? Aqui tem um monte aqui. Quando eu viajo, quando eu for embora, como é que é o seu nome? Como é que é o seu nome? Como é que é o seu nome? Hã? Depois que for embora, vai meter a língua em mim. O cara, em vez de pregar, vem contar história. Vai falar mal hoje de mim. Todo fofoqueiro fala mal dos outros. Aí me levou lá. Aí eu entrei na casa de dona Sara. E
Seu Geraldo fofoqueiro não deixou nem eu me apresentar. Ele gritou: Sara, olha quem eu achei aqui. Mentiroso. Eu fui lá procurar. Olha quem eu achei aqui. Filho do velho Beco e da viúva Amélia. Tá. É Cicim, me chamava de Cicim. Eu gostei a beça porque voltei aquele tempo. Abracei e pude abençoá-la. Como você trata as pessoas que abençoaram você na infância? Como você trata aquele pastor que batizou você? Aquele diácono que serviu a ceia para você? Aquele diácono que chegou cedo, preparou a ceia? Como você trata o zelador da igreja? A primeira coisa que o pastor Nilson olhou e falou assim: que igreja limpa. Você é daquele tipo que pega o copo e joga no lixo? Ou diz: nós estamos pagando a zeladora, será que ela não está vendo isso? Como você trata as pessoas? Como você trata aquela pessoa que trabalha na sua casa? Hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre o sonho de igreja. Sobre o sonho de igreja. Entenderam minha introdução? Fiz uma pergunta, entenderam minha introdução? Isso é igreja. Tem um ditado no mundo que fala: quem não nasceu para servir, não serve. O livro de Joel, capítulo 2, a partir do verso 28. Se puder projetar, eu vou até agradecer, se puder projetar, porque aí os irmãos leiam numa mesma versão, tá bom? Joel 2, 28 a 32. Vocês podem ler, por favor? Pode ler. E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios do céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Digo amém. Um sonho de igreja, fala comigo, um sonho de igreja. Mais uma vez, um sonho de igreja. Um sonho de igreja. Deus tem me dado assim oportunidades. Um dia eu fui então na Coreia do Sul. E fiquei lá 17 dias na Coreia. E quando cheguei na Coreia, estava inverno. 27 graus negativos. Negativos. Os rios estavam congelados. Os rios estavam congelados. E nós fomos então na Igreja Batista Central de Seul, que foi presidente da Aliança Batista Mundial, o Dr. Billy Kim. E lá então o intérprete, conversando, e nós também conversando com ele, e então nós perguntamos qual o segredo do crescimento da igreja coreana. Por que, pastor Billy Kim, a igreja coreana cresce? E por que ela continua a crescer? E o Dr. Billy Kim, então, ele disse: a igreja coreana cresce porque é uma igreja que adora. Fala assim, uma igreja que adora. A igreja coreana cresce porque é uma igreja que ama. Diga, uma igreja que ama. E a igreja coreana cresce porque é uma igreja que perdoa. Diga. Então vamos falar, uma igreja que adora, uma igreja que ama, uma igreja que perdoa. O segredo da igreja coreana estava ali.
E depois nós fomos visitar outras igrejas. E podemos então participar daquele culto que começa às 4 da manhã. E podemos então entender o amor. Então perguntamos por que esse lema da igreja. Ele disse que a Coreia tinha sido tomada pelo Japão. O Japão tomou. Como vocês estão vendo, a Rússia tentando lá acabar com a Croácia. Então aquele homem disse que o grupo japonês chegou para aqueles prisioneiros que estavam ali, coreanos. Tinha uma igreja grande, branca, metodista. E aqueles soldados japoneses empurraram aqueles coreanos e falaram assim: vão para a igreja, lá vocês vão cantar, lá vocês vão orar, lá vocês vão estudar a Bíblia. E aquele grupo de coreanos então correram para aquele templo, encheram o templo, e muitas pessoas do lado de fora. Os japoneses vieram e lacraram as portas e as janelas, jogaram gasolina, querosene, incendiaram aquele templo, com todos aqueles coreanos lá dentro, e aqueles que estavam fora foram executados, mataram todos. A fumaça estava entrando, e aquele povo começou a cantar hinos de louvores ao Senhor. Começaram a cantar. Anos depois, o Japão se arrepende do que fizeram, e agora aquele grupo vai visitar a Coreia. E quando chegou na Coreia, entraram em um templo e pediram perdão para os coreanos. E os coreanos não guardaram rancor, ódio no coração. Então eles perdoaram. Depois daquele perdão, nunca mais ninguém conseguiu segurar o crescimento da igreja coreana. Os japoneses foram naquele local onde eles explodiram aquele templo e construíram um grande templo branco. Estão lá até hoje para o povo agradecer o Senhor. Então, o segredo é uma igreja que adora. O segredo é uma igreja que ama. O segredo é uma igreja que perdoa. A Bíblia está dizendo que Deus vai derramar o Espírito sobre toda a carne. A Bíblia diz: os vossos filhos, vossas filhas profetizarão. E observa, os velhos vão sonhar e os jovens vão ter visão. E os jovens vão ter visão. Inteligência, como é que está agora aí? Inteligência? Nós velhos não vamos aprender isso. Os nossos jovens vão dar um show nisso. Eles sonharão, terão visões. As coisas vão surgindo e os nossos jovens vão profetizar. Disse a palavra, a igreja é um sonho real quando se nota no seu contexto que Deus fez algo estarrecedor em sua composição. Diz-nos o texto sagrado que o Espírito foi derramado sobre todos, não é sobre alguns. Lembra de primeiro que a turma pentecostal fala assim: o crente presbiteriano, o crente metodista, o crente batista não tem mesmo o quê? O Espírito Santo. Eu acho que vocês já ouviram isso aí, essa balela. E a Bíblia diz que Deus já derramou o seu Espírito sobre toda a carne, sobre todos nós. Então nós temos o Espírito Santo. Há um político lá na cidade, me chamou, estava lá dando palestra, e a turma estava gostando da palestra do político. Era um monte de crentes, um monte de pastores lá. E aquele político, na reunião, ele disse: vocês crentes, vocês evangélicos, vocês desconhecem a força que vocês têm. Eu fiquei quieto. E a turma catucou na outra, parece que gostou, Jerusa. Aí eu pedi a palavra, estendesse o meu dedinho, né? Dedinho deu a palavra e disse: seu prefeito. Ele disse: pois não, pode falar, pastor Aécio. Eu disse: nós crentes sabemos a força que temos, porque tem 2000 anos que vocês não crentes querem acabar com a igreja, e a igreja existe por causa dos crentes que conhecem a sua força. Só isso, você não tem. Nós conhecemos, o Espírito foi derramado sobre todos nós. O sonho da igreja estar aqui
Na formação dessa igreja, a carnalidade, a soberba da vida, o egoísmo selvagem, a mentira, a maledicência ficaram do lado de fora, diga amém. Ficaram do lado de fora, diga amém. Tudo porque Deus já derramou sobre a igreja o Espírito Santo. Então nós temos o Espírito, nós pregamos no Espírito, nós viajamos no Espírito, nós amamos no Espírito, nós perdoamos no Espírito e nós adoramos no Espírito. Agora mesmo vai aqui a convocação do coral. Penso eu que já é para a cantata de Natal. Penso eu. É uma igreja que adora, uma igreja que exalta o nome do Senhor. Um pregador, Dário Robson, foi pregar e dar um curso para a ordem dos pastores, e ele falava sobre o crescimento total da igreja. E alguém então perguntou, aonde está o segredo do crescimento total da igreja? Então ele disse, a igreja tem que adorar a Deus acima de todas as coisas. A igreja precisa exaltar o nome de Jesus. Tudo que a igreja fizer tem que fazer em nome de Jesus. Primeiro, adorar a Deus. Segundo, o quê? Primeiro, adorar a Deus. Segundo, exaltar o nome de Jesus. Terceiro, reverenciar a presença do Espírito Santo. E quarto, amar os pecadores perdidos. Agora mesmo falaram aqui, entregaram 90 kits, 90 e poucos kits. E se amar pecador é ir ao encontro, é entregar o folheto e acreditar que a nossa parte a gente faz. Mas quem converte ao Espírito Santo do Senhor? Então, observa, a igreja é resistente contra os ataques que são lançados sobre ela. Nada pode romper esse selo. Deus colocou um selo na igreja, Deus colocou um selo em nós, e nós somos selados pelo Espírito Santo, então nós podemos dar bons testemunhos. Ninguém pode romper. Estava ouvindo um homem chamado pastor Dantas, e ele então, ele falando sobre a Croácia, ele foi agora lá na Croácia, e falou que lá tinha uma igreja com 40 mil membros. Era uma igreja de um nigeriano na Croácia, uma igreja com 40 mil membros. Estava lá lotada a igreja. Esse homem então começa a se envolver com outras coisas, esse pastor nigeriano, ele começa então a se envolver com esse negócio de criptomoedas, e começou então a sabotar os membros da igreja, e os membros da igreja foram saindo, e aquele homem então também sai, e agora assume um pastor idoso naquela igreja. E a igreja de 40 mil membros, agora só tem 200 membros. Eu disse que tinha quantos membros? 40 mil. Então o pastor Elias Dantas, ele diz isso, que agora ele disse, a igreja que o senhor pastoreia estará onde? O que Deus está fazendo naquela igreja? Lá na Croácia. O que Deus está fazendo na igreja? E aquele pastor antigo disse assim, vamos lá para o senhor ver? E o pastor Elias Dantas disse, então vamos. E caminharam e chegaram então àquela igreja. E quando chegaram naquela igreja, o templo está lá. E ele disse, quais as marcas da presença de Deus aqui? E aquele pastor falou assim, olhe para o teto. Quando ele olha para o teto, irmãos, um foguete, um míssil, foi lançado sobre aquela igreja. Está no teto daquela igreja. Mas tinha 200 irmãos orando naquela igreja. E o míssil não explodiu. Ele disse, o senhor não pediu para tirar? Ele disse, não, para todo mundo chegar aqui e ver que Deus existe. Porque se caísse aqui, os 200 morreriam. Aí foram lá a equipe especial e desativaram, mas o míssil está lá. Querido, onde tiver um ou mais reunido no meu nome, a Bíblia diz que lá eu estarei. Diga amém. Deus está aqui, Deus está na sua casa. Deus está na sua família, Deus está entre nós. É isso que nós precisamos entender. Não importa a ocasião, nem a situação. Lembro-me, meus queridos irmãos, da tragédia aqui em Petrópolis. E hoje o pastor confirmou, mais de 90 pessoas morreram por aqui. Mas a igreja do Senhor permanece firme. Os crentes continuam cantando louvores. Quantos dos nossos irmãos partiram? E quantos nós estamos com dores? Mas a igreja
ninguém pode impedir que ela cresça. Porque Deus já derramou sobre o irmão e sobre a irmã o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo é derramado, meus queridos irmãos, algo estarrecedor vai acontecer. Eu creio assim. Você crê também assim? Eu creio assim. A igreja é resistente. A igreja é um sonho real. Quando os filhos e as filhas, olha bem, dos irmãos estiverem todos envolvidos, comprometidos com a obra da pregação. A Bíblia diz que os filhos e as filhas vão profetizar. Profetizar quer dizer pregar. A arte da pregação, dos testemunhos. São os filhos e as filhas que vão falar livremente do amor perdoador, desse amor sem interesse. São nossos filhos, nossos netos, nossas crianças vão entrando pelas faculdades, pelos colégios e vão... meus queridos irmãos, lembro de um testemunho que o pastor Armando Soares Sidaco, aqui de Teresópolis, ele dava no retiro de pastores, ele pregando. E ele falava que ele foi no Peru pregar. Naquele tempo que a Ajuda de Missões fazia muitas incursões para pregar o Evangelho. E lá, ele foi num presídio visitar. E naquele tempo tinha um grupo de terroristas chamado Sendeiro Luminoso. Quem lembra desse nome aí? Um grupo terrível, matava crente, incendiava tudo. E o pastor Sidaco então disse que foi visitar. E lá estava um homem preso. Porque aparentemente o governo tinha deletado todo mundo. Mas lá tinha um homem preso. E o pastor Sidaco, então, quando vai visitar aquele homem e orar por aquele homem e falar do amor de Cristo, aquele homem disse: eu sou do Sendeiro Luminoso. Aí o pastor Sidaco disse: o que isso significa? Significa que todo mundo morreu, mas ainda tem um. E se me deixar vivo, o que vai acontecer? Vai acabar ou vai continuar? Assim o Evangelho pode matar todo mundo, mas se deixar uma criança no jardim de infância, ninguém vai parar o Evangelho. Ninguém consegue parar o Evangelho. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? É um sonho da igreja isso. É uma igreja comprometida. Os nossos filhos vão profetizar. Eles estarão falando do impacto. Haverá uma harmonia convencedora entre os irmãos, a qual todos os que estão lá de fora serão impactados. Assim, serão conduzidos aos braços amorosos de Jesus. Não é o candomblé, não é ninguém que vai conduzir as pessoas a Jesus. Chama-se igreja. Diga amém. Levante a sua mão esquerda e diga assim: é a igreja. Fala mesmo, é a igreja. Ninguém para a igreja. Ninguém consegue parar o joelho dobrado. Ninguém consegue. Eu cresci aqui no Fonseca, em Niterói, lugar violento, lugar chamado Vila Ipiranga, dentro de uma favela. E de vez em quando alguém chegava e falava assim: hoje, naquele tempo só tinha a falange vermelha. Hoje tem um monte, tem até o tal do terceiro comando puro. Não sei se é puro de quê. É puro de quê? E vinha lá, alguém fala assim: hoje ninguém pode sair da favela a partir da hora tal. Todo mundo agora tem toque para recolher. Todo mundo tem toque de recolher. Ninguém pode ficar aonde? Eu nunca vi mamãe dar banho em 18 rápido. Ela dava banho em quantos que eu falei? Em 18. Dava banho em 18, saía antes e ia para a igreja. Às vezes nós chegávamos na igreja às 5 horas, e o culto no Fonseca só começava às 7h30. Mas 5 horas aonde que a gente estava? Aí quando eu voltava, os homens estavam lá incendiando, colocando barreira, e minha mãezinha com a biblinha na mão. Todo mundo tem que cantar. Eu ando sempre alegre e vou dizer. Tinha que cantar. Aí quando chegavam lá na porta lá da Vila Ipiranga, a minha mãe já tinha o hino dela. Era o hino peregrinando. Todo mundo tinha que cantar. Vou pelo monte e pelos vales. Mas tinha uma palavra que dizia assim: Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Canta minha alma. E a gente cantava. Mas tinha horário de... Aí alguém chegava e falava assim: viúva Amélia? Ela disse: oi.
a senhora é surda? Ela disse, não. A senhora não ouviu o toque de recolher? Ela disse, não. Quando vocês falaram recolher, nós já estávamos na rua. E quem está na rua só pode voltar depois que termina a festa. Aí o culto, a gente voltava para casa. Amém. Ninguém para a igreja. Aleluia. Ninguém para a igreja. Eu disse que ninguém para o que, Jerusa? Ninguém para a igreja. Não tem uma música aí do... Como é que é? A igreja vem, né? Não tem uma música aí? A igreja vem, ninguém para a igreja, ninguém vai parar você. Amém. Aprenda isso, ninguém vai parar você. Uma igreja com 32 anos não acabou aqui a sua história, pelo contrário. Quando o pastor Marcelo falou, tem gente aqui com 100 anos, ele foi bondoso, tem mais, a turma de primeira igreja tem 150. A igreja é um sonho, quando os velhos não são deixados de lado. Tem um ditado antigo que fala que velho e criança ninguém dá confiança. A igreja é um sonho quando o velho não é deixado de escanteio. A igreja é um sonho quando o velho não é abandonado, não é discriminado, onde os mais velhos ainda podem sonhar, digo amém. Os mais velhos vão compartilhar os seus sonhos, onde há consideração pelos seus dias de experiência, onde suas vidas servem para inspirar e motivar aqueles que são jovens. Eu estive na Coreia e achei aquilo interessante. Os velhos na praça, eles falam assim, vai passando os jovens assim, vem cá, eles vão. Aí eu perguntei, o que esses velhos ficam chamando esses jovens aí? Aqui, os jovens são obrigados, porque eles são anciãos, eles têm conselhos. Achei aquilo barato. Tentei fazer isso aqui em Macaé, me xingaram de tudo quanto foi nome. Então só funciona lá. Me xingaram. Velho caduco, maluco. Vocês estão entendendo? Prestemos atenção, querido. A igreja é um sonho. Quando as visões, agora para os jovens. A igreja é um sonho. Quando as visões dos jovens não são apagadas. Não vi amém. Não vi amém, não. A igreja é um sonho quando as visões dos jovens não são apagadas. Jovem não pode ter a visão apagada. Cuidado. Às vezes vai cantar aqui um blues. Às vezes vai cantar... Não vou falar. Não saia daqui escandalizado. Porque eles terão visões. Eles terão? Aqui em Belford Roxo, Igreja Batista Central, pastor Giovanni Colares. Sua esposa morreu. Deixou um casal de filhos. O filho e a filha dele falou para o pai, pai, dá uma salinha dessa para a gente começar uma reunião com os jovens que perderam suas mães, igual nós perdemos a nossa. Aí Giovanni disse, rapaz. Ele foi conversar com o diácono. O diácono disse, a gente vai deixar mais um olho no padre e outro na mesa. Aí começaram lá. Todo mundo começou a chorar, contando a experiência. Os órfãos contando experiências. Aí começou 6, 12, 25, 40. Pai, oi, a sala ficou pequena. Tá, então vai para o refeitório, que o refeitório cabe mais. Aí foi para o refeitório. 70, 80. Pai, oi, o refeitório ficou pequeno. A nossa reunião de terça-feira ficou pequena. Conversa com os diáconos. Ah, tá. Mas tem horário para começar e para terminar, porque luz é caro, olha só. Mas a alma vale... Eu esqueci. A luz é cara, mas a alma vale mais? Hein? Fala assim, a energia elétrica é cara. Mas uma alma vale mais do que o mundo?
todo. Aí a central de Belford Roxo deve caber umas 550 pessoas sentadas. Sabe quantas pessoas estão se reunindo lá, às terças-feiras? Não fica a gente em pé. Por quê? Os jovens têm visões. Quer que a igreja cresça? Fiz uma pergunta. Fala sim ou não? Sim. Quer que a igreja cresça? Sim. Então observa bem. Deixa o jovem sonhar e ter visões. Não apague. É mesmo, pastor? Mas você está velho, pastor. Velho é o seu pensamento. Você não anda comigo? Quando eu vou na rua, Nilson, eu vou de carro ou vou a pé? E se você demorar, eu faço o que, Nilson? Fala assim, estou te esperando 5 minutos, te espero aqui. Aí eu faço, resolvo. Deu 5 minutos e 1 segundo. O que é que eu faço? Meto o pé. Preste atenção. A igreja do sonho é quando as visões dos jovens não são apagadas. Os jovens são a nova geração. Essa geração precisa marcar época. Observa bem, com visões novas, visões desafiadoras. Quem comanda o data show aqui é velho ou jovem? Quem toca a guitarra aqui é velho ou jovem? Hã? Hoje eu faço a pergunta, quem é que está no coral também, regendo o coral aqui? Marcelo Jerusa? Decorda, não? Decorda. Tem um vizinho de vocês aqui em Xerém, que ele tem um hino que fala assim, deixa a vida me levar, vida leva. Faz o que com os jovens? Para os adolescentes? Decorda. Depois vocês vão me falar. Depois vocês vão me? Prestemos atenção. Os jovens precisam acreditar que Deus os criou para serem vencedores e que nada pode impedir que vocês sejam bem-sucedidos. O jovem precisa acreditar. Coloque para mim, por favor, Gênesis 35. Verso de 1 a 3, depois verso 11. Gênesis 35, de 1 a 3 e depois 11. Eu quero que vocês leiam a palavra do Senhor. Verso Gênesis 35, de 1 a 3. Pode ler para mim todos juntos? Podem? Deus disse a Jacó, levante-se, vá para Betel e habite ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão. 2. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Verso 3. Verso 11. Como é que está lá? Preste atenção agora nessa palavra. Palavra para os jovens. Jovem se multiplica. Ovelha se multiplica. Vocês entendem? Jovem se multiplica, igreja se multiplica, ovelhas se multiplicam. Deixa o povo. Quem cuida do povo é Deus. Cuide dos jovens. A igreja é jovem, a igreja só tem 32 anos. A igreja tem muito ainda pela frente. Ninguém parou Jacó, porque ele acreditou nas promessas de Deus. Você, jovem, precisa tomar posse da promessa de Deus para a sua vida. Observa bem, ninguém vai parar você. Diga amém. Ninguém vai parar o seu filho, ninguém vai parar o seu neto, ninguém vai parar.
Agora acredita no que Deus fala para você, como Deus falou para Jacó. Eu sou o Deus que apareceu para você. No dia que você estava angustiado, no dia que você estava sendo perseguido por seu irmão, lembra-se, eu estava com você. Diga amém. Deus está com você. É Deus que acompanha você. É Deus que abençoa você. Os pais, os líderes, devem incentivar os mais jovens a irem à luta. Os pais devem acreditar que os filhos podem ir a lugares melhores, lugares que eles são capazes de conquistar. Nós sabemos disso, nós acreditamos nisso. Tudo é possível àquele que crê. Disse a palavra do Senhor: a igreja é um sonho, quando todos tiverem consciência que para Deus somos todos iguais. Versículo 29. Disse aqui, Joel 2:29, e também sobre o servo, sobre a serva, naqueles dias derramarei o meu espírito. Somos todos o quê? Iguais. Deus derramou o espírito para todos nós. Não tem melhor e não tem maior. Somos todos iguais. Deus nos criou para isso. Foi o Senhor que derramou o seu espírito sobre todos, inclusive sobre os servos. Na igreja de Deus, ninguém fica sendo tratado por indiferença. Somos todos tratados iguais, patrão e empregado, pobre e rico, com muito estudo ou com pouco estudo, aquele que mora na mansão ou aquele que mora num casebre. Todos somos iguais perante o Senhor. Todos nós somos iguais perante o Senhor. Quando a igreja é um sonho? A igreja é um sonho quando seus atos glorificam a Deus. A minha pergunta é: os seus atos têm glorificado a Deus? A sua conduta tem glorificado o Senhor na comunhão, na adoração, no partir do pão? Será que tem? Você tem adorado o Senhor? Na comunhão o povo celebra a grandeza de Deus. Na adoração o povo se prostra em reverência ao Senhor, orando, cantando, ouvindo, compartilhando a mensagem que salva. No partir do pão, o povo está sendo sensível à necessidade alheia, olhando, contribuindo para que os outros possam também receberem a felicidade que nós recebemos. Essa é a igreja. Então, a igreja é um sonho quando seus atos glorificam a Deus. Segundo, a igreja é um sonho quando exalta Jesus Cristo como Senhor e seu Salvador. O que tem que imperar aqui é Jesus Cristo. O amor de Jesus. Disse a palavra, exaltar a pessoa de Jesus é declarar que não há outro Salvador, é declarar que o sacrifício de Cristo na cruz é suficiente para salvar todos os homens, em todos os lugares da condenação do inferno. Atos capítulo 4, verso 12, diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. João capítulo 3, 16 e 17 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Aí verso 17 diz: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A missão de Jesus e da igreja é salvar. A igreja está aqui. Então a igreja é um sonho quando exalta o nome de Jesus como Salvador. Em terceiro e último lugar, a igreja é um sonho quando a sua missão é conduzir pessoas ao céu. Às vezes estamos indo em festas, mas não estamos glorificando ao Senhor. A missão da igreja é conduzir homens, pessoas, para o céu. Joel capítulo 2, 32 disse: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento. Assim disse o Senhor, entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor vai chamar. Observa bem, todo aquele que invocar, aquele que pedir, aquele que implorar, esse será salvo. Diz que ao invocar o homem, o nome do Senhor será salvo. O papel da igreja, além de adorar a Deus, de servi-lo, é também conduzir e ensinar o caminho da salvação para as pessoas. Essa é a missão da igreja. 32 anos aqui cumprindo essa palavra. Deus colocou o seu Espírito sobre nós para que o representemos. A igreja é representante de Deus nesse mundo. Não há possibilidade nenhuma para você ser igreja
sem que Cristo seja o teu Salvador. Às vezes até brincamos com alguns visitantes. A gente tem que parar com esse negócio de brincadeira com visitante. Tem visitante que vem tanto na igreja e fala assim: sinta vontade, você já é de casa. De casa? De casa é um programa que tem na Rede Globo aos sábados, não é isso mesmo? Não tem um programa aí? Não tem isso aí? A Bíblia diz que de casa é todo aquele que invocar o nome do Senhor. Todo aquele que se converter. Cuidado. Minha mãe falava que o costume do cachimbo. Aí o cara não se converte, o cara não se batiza, porque já é tratado como se fosse salvo. Eu sei quem salva é Jesus. A igreja está aqui para pregar. Vamos levar as pessoas ao encontro de Jesus. A proposta de Deus para você é que, preste atenção, é que Jesus sofra em teu lugar. Ele já sofreu, isso já aconteceu. O Filho de Deus foi maltratado. O Filho de Deus foi morto em meu lugar.